Esse espaço aqui é um espaço de amor e de ódio, de paixões, de começo de vícios e fim de vícios. É um espaço que tem uma terminologia própria, a linguagem da academia e algumas expressões só existem porque existem esses aparelhos. Espaço de gerar fama, de reconhecimento, um espaço de equilíbrios e desequilíbrios e divide muitas opiniões. Algumas pessoas, se você disser, vamos para a academia comigo, em segundos está pronto para o maior prazer da vida. Para outras, até odeiam se falar sobre o assunto. Pois bem, a verdade é que com academia, sem academia, com espaços de desenvolvimento ou sem eles, não vivemos sem um corpo. E a relação que temos com o nosso corpo é determinante em todas as discussões neste tempo. Há um tempo passado, o corpo definiu uma identidade. Sou, e tem muita coisa dentro e fora de mim, me apresentando para o mundo sem nenhum tipo de diálogo. Hoje, o mundo constrói uma identidade para além do corpo, sobre um corpo e ao mesmo tempo ele idolatra seu próprio corpo. O cartão de visitas para um é o espaço infernal para outros. Mas o autor de tudo isso, aquele que criou o ferro e o ferreiro, criou o assolador, criou o profissional como criou o médico, aquele que é o pai de toda a ciência e toda a sabedoria deriva dele, aquele que criou você e me criou com um corpo e disse coisas sérias sobre isso. É, portanto, neste momento que a nossa identidade, a nossa relação de beleza e de saúde deve derivar daquilo que ele fala. E digo para você com toda tranquilidade, se dissociar daquilo que ele fala é fatal. É por isso que você, com ou sem academia, não consegue viver sem o seu corpo e é hora de perguntar para o dono, o autor, o projetista da máquina, como é que as coisas funcionam. Não sai daí, está só começando o Fé para hoje. A sua preocupação com o seu desenvolvimento é legítima, mas você não pode deixar que essa preocupação te inutilize, te roube a vida. Sabe, não dá para a gente fazer alguma coisa de fato efetiva, possível, racional e que dure muito tempo sem conhecer essas coisas. Sim, não ignore o conhecimento no desenvolvimento. A gente faz aquilo que sabe e aquilo que a gente sabe nos dá segurança, diminui a ansiedade e nos dá eficácia nos projetos. Eu quero te apresentar um plano para o seu projeto, para a eficácia do seu projeto de viver bem consigo mesmo. A relação mente e corpo é inseparável. Cuidar da mente é cuidar do corpo é cuidar da mente e conhecer sobre ambos é o caminho para o sucesso. Revista Esperança Novo Tempo, Mente Feliz. São os seus dois grandes projetos, uma mentalidade eficaz e poderosa e uma vida contente no seu relacionamento com as pessoas. Tem muito tema bom aqui para você separar um tempo e de um jeito que você entende, na profundidade que você gosta, estudar, aprender e viver bem consigo mesmo. Você, ao falar conosco, vai deixar alguns dados, como seu endereço, alguns dados que são importantes para a sua matrícula na Escola Bíblica Novo Tempo, que é uma experiência muito legal para você e essa revista Esperança Novo Tempo, Mente Feliz, vai chegar até a sua casa. Quando eu falo de matrícula na Escola Bíblica do Novo Tempo, eu estou falando de uma das maiores escolas do planeta que ensina muita gente e tem ensinado muita gente a viver melhor. Você não tem os compromissos que você tem com outras escolas, fica relaxado com isso. É a maneira como a gente trata bem a nossa relação de a Novo Tempo se abrir para você e você se beneficiar dos materiais. Quando você fala conosco, um rápido contato, a gente vai estar pegando o seu endereço e mandar para você. Vai chegar aí até a sua casa, assim, e nem por isso você paga, porque faz parte do projeto Novo Tempo de gerar o bem para as pessoas. É um oferecimento dos Anjos da Esperança que patrocinam isso. Então não perca tempo, já se planeja, fala com a gente pelo WhatsApp ou pelo número de telefone, entra no site da Escola Bíblica, porque tem muitos outros materiais lá também, mas não perca essa oportunidade, porque ela foi feita para você. Vamos começar uma conversa do começo, assim, do ponto de criação, o projeto de formação, isso é muito importante. Por mais básico que pareça, ele é elementar. Eu vi uma frase e quero compartilhar com você. O óbvio, para continuar sendo óbvio, precisa ser repetido muitas vezes. A minha Bíblia está aberta no livro de Gênesis, logo no primeiro capítulo, no versículo 26 e 27.
Grife esse texto, decore esse texto, coloque ele para circular nas suas veias, porque isso é resposta para muita coisa na sua vida. A fé na Bíblia precisa entender o que é a antropologia bíblica, sim, o que a Bíblia diz sobre o homem. E a primeira verdade fundamental sobre você e sua vida no corpo está no capítulo 1, verso 26, dizendo assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Uma pausa. Deus faz o homem a partir de um plano. E o plano é que ele tivesse e refletisse a sua imagem. Nós podemos dizer sobre essa imagem uma representação divina. Deus criou uma cópia de si, uma representação de si. Em síntese, Deus queria ser visto quando o homem fosse visto. Mas essa expressão imagem e semelhança, ela tem uma dimensão ainda maior e mais complexa e mais bonita também. Porque ele vai dizer aqui no capítulo 5 que Adão viveu 130 anos, verso 3, e gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem. Aqui, imagem e semelhança está associada a ter um filho. Vamos fechar aqui no raciocínio? O que é o homem a partir desses dois versículos? O homem, a mulher, a partir desses dois versículos, é alguém que é feito a partir de Deus. Portanto, para compreender o homem, é preciso compreender o ponto, o modelo original do qual ele foi tirado. Sim, para compreender um homem que é feito à imagem e semelhança de Deus, é necessário compreender como é Deus. Assim, aquela combinação deve se alinhar. Deus é criador, o homem é criativo, Deus é justo e quer que esse homem seja justo. Mas o homem tem uma imagem, o homem é visto, portanto, o homem é feito com um corpo. Sim, nós não sabemos como é o corpo de Deus, mas sabemos que Deus é visto também. Deus tem uma imagem, uma apresentação, as visões do trono, eles definem esse Deus que foi visto. Quem viu, e nas visões para Ezequiel, para Isaías, as visões de João, Deus é definido assim. E o Jesus que você aceitou é um Jesus que tem um corpo, um Jesus encarnado. Então, há uma relação de visão, há uma relação muito próxima ali a partir de que o homem é e do que Deus é. Repetindo, eu entendo o homem a partir da minha compreensão de Deus. Sim, mas olha o que o texto diz. Quando eu li aqui Gênesis capítulo 5, ele está dizendo que Adão teve um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, a primeira definição, o homem é um filho de Deus. Então, essa é uma definição. A segunda definição de ser humano é: um ser humano é um ser criado por outro ser humano. Isso é simples, isso tem uma dimensão imensa, queridos, muito grande. Porque quando eu defino um homem como um ser humano que é filho, que é gerado por outro ser humano, eu vou colocar uma categoria dura, rígida e que vai desdobrar em muitas relações. Dá uma pausa que eu vou chegar até aí, mas vou explicar onde é que está o conflito disso quando a gente pensa em corpo. Desenvolveu-se uma ideia no mundo de separação entre emoções e razão. Também se desenvolveu uma ideia no mundo que separa corpo e mente. Também se desenvolveu e foi muito permanente no mundo e é até hoje uma ideia de alma, corpo e espírito, como se o homem tivesse dimensões e em algum momento essas dimensões se separam. Esse desenvolvimento está baseado não na Bíblia, mas na maneira como os gregos estruturaram a sua compreensão de mundo, a partir de Platão, meio milênio antes de Cristo, seguindo por outros grandes filósofos, Aristóteles, entrando por outros pensadores como Agostinho e Tomás de Aquino, e isso chega até a gente. Essa visão dicotômica do mundo em um mundo em duas dimensões, o lugar onde nós estamos, o lugar onde Deus está, o lugar onde a mente habita, o lugar dos pensamentos, o lugar do corpo, ela está presente radicalmente no nosso mundo, determinando muitos pensamentos e gerando prisões de pensamento, mostrando uma forma de perceber o mundo que a Bíblia não fala. Conforme eu disse, ela choca com a definição de homem. Porque se existe um mundo de duas partes, onde nos encontramos? Como o nosso corpo se relaciona? Você quer ver como que isso se relaciona? Você já viu uma frase assim: é melhor salvar a alma que o corpo está perdido. Vamos cuidar da cabeça e deixar o corpo de fora. Tem mais coisas assim. As pessoas que têm mais evolução são aquelas mais racionais, aquelas que são menos desenvolvidas, são mais emocionais. E a gente acaba tratando pessoas que têm esse lado emocional aflorado como um ser humano inferiorizado. Aliás, uma das estruturas do machismo está exatamente nisso. Se existem dois mundos, um é superior ao outro,
As mulheres, por muito tempo, foram delegadas a pertencer a este mundo, o mundo do corpo. Então, elas não podem estudar, porque ideias é de um mundo superior, portanto, masculino. Elas devem trabalhar e o tipo de trabalho de mulher é sempre inferiorizado, porque elas estão relacionadas ao mundo do corpo. Aliás, o mundo do corpo é o mundo que tem que ser escondido. É por isso que a sexualização feminina como uma coisificação foi desenvolvida desde a Idade Média, por essa ideia da Idade Antiga, e chega fortemente até a gente. Um corpo que vai se perder, não pode participar de outras coisas. Se um ser humano ele é filho de Deus e filho de outro ser humano, como que a gente vai se relacionar, por exemplo, com umas ideias sobre interrupção de processos de nascimento ou aborto? Só para você ter uma ideia, vamos lá. A discussão de onde e que momento a vida começa parece estar perdendo força porque os fatos e as provas em relação a isso encerram a discussão. A reprodução celular, a vida começa na concepção e essa deixou de ser a grande discussão sobre aborto ou não. A discussão é em que momento começa a existir uma pessoa, pessoalidade, com significado, com símbolo. Aqueles que defendem a interrupção de uma gestação ou o fim de uma vida não nascida dizem que ela pode ser interrompida porque não é uma pessoa ainda. Então há uma diferença entre ser humano e pessoa. Mas você percebe que por trás desse raciocínio está uma ideia de corpo baseada lá no mundo antigo que pode se dividir. Mas olha como esses pensamentos se desdobram a partir dessa estrutura filosófica. Se ser humano é uma coisa e pessoa é outra, alguém vai definir em que momento essa pessoa vai começar a existir. Convencionou-se que a partir do nascimento se lida com bebês, esses que choram, que têm aquela cor rosadinha, que vestem roupas e que fazem nos emocionar, aquilo já é uma pessoa, tem relações simbólicas. Aquele feto não, é um ser humano. Mas se a gente voltar alguns séculos na história, nós vamos perceber que essa separação e ideia de corpo que não gera identidade foi responsável por milhões de mortes. Porque, por exemplo, alguém justificando essa ideia diz que aquele que nasce na Europa é um ser humano, é uma pessoa além de um ser humano. E aquele que nasceu na África não era. Portanto, ele pode ser escravizado, ele pode ser separado da sua religiosidade, ele pode ser discriminado na sua forma de vestir e de falar. Existe uma diferença entre um ser humano e uma pessoa. E aquele que se considera pessoa pode escravizar. E aquele que é só um ser humano pode ser escravizado. Uma massa, ele não tem alma. Ele pode ser coisificado, colocado num navio e destruído. É a mesma lógica do aborto. Exatamente. A diferença que existe entre pessoa e ser humano, uma ideia dicotômica que não é bíblica. É por isso que ideias são poderosas e nós levamos ela para o supermercado, para a academia e para a frente do guarda-roupa. Quando Deus disse assim, um ser humano é um filho de Deus, ele deu uma definição dura, portanto esse ser humano, como um filho de Deus criado à sua imagem conforme a sua semelhança, não está relacionado ao que ele faz, nem ao que ele pensa, nem o que ele pensa sobre Deus, o que ele pensa sobre nós, mas está diretamente conectado ao que Deus pensa dele. Quando ele diz que um ser humano é um filho de um outro ser humano, a despeito dele estar no útero ou fora do útero, ele está dizendo que tem um valor intrínseco ao ser humano. Existe um porquê e a religião de todas as pessoas mora no último dos seus porquês. O que a Bíblia nos diz sobre os nossos corpos? O ser humano é um ser integral, que não se separa, não se dimensiona, não fragmenta. E a relação que ele tem com Deus é em todas as partes desse corpo. E o Deus da paz, diz o texto, vos santifique em tudo o vosso corpo, alma e espírito. E entenda por essa expressão, tudo de você, suas emoções, seu raciocínio, sua cognição, sua intelectualidade, como você age e como você reage, deve estar sob o efeito da sua separação, santidade. E aqui, nessa integração, vamos entender o que é desintegração também. Deus soprou no homem, nas suas narinas, o fôlego de vida e o homem passou a ser inteiro, alma vivente. Por ocasião do pecado, Deus fala ao homem que tu és pó
e ao pó tornarás. Sai-lhes a respiração e eles tornam ao pó, e neste momento, diz o sábio, perecem todos os seus desígnios. O mesmo sábio disse, no além para onde vais, ou seja, fora da existência não há paixões, não há negócios, não há pensamentos, não há sentimentos. A morte é o estado do não ser, como a vida é o ser. E a vida é feita num relacionamento. Eu vivo a minha religiosidade no meu corpo. Existe um corpo religioso, um corpo santo. Eu vivo minha relação social no meu corpo. Existe um corpo social, o corpo que acena, o corpo que cumprimenta, um rosto físico que fecha a cara ou sorri, mostra os dentes ou não, que faz caretas, que se expressa, que levanta as sobrancelhas em sinal de compreensão, admiração ou não. Existe um abraço de um corpo, existe uma relação, um coração que acelera, um estômago que gela. Se eu estou superestimulado, eu dou respostas superestimuladas. Se eu estou com carência hormonal, eu dou respostas relativas à carência hormonal. Se eu dormir bastante, vou responder a tudo no mundo a partir de um sono que aconteceu. Se eu dormir pouco ou comer pouco, sai de perto de mim, a nossa amizade está em risco, porque eu vou ficar monossilábico. Assim sou eu vivendo no corpo. Os músculos que se construíram durante a fase adulta e juventude serão a sustentação para um corpo idoso que ficará em pé ou não. Tudo está ali, nesse corpo. E os limites do meu serviço para com Deus, para onde eu vou em serviço a Ele, ou não vou, o que eu vou conseguir fazer e não conseguir fazer, fora as circunstâncias que estão longe do nosso controle, estão diretamente relacionadas ao que se fez, como se viveu, o que se construiu e como se preservou no corpo. Vamos falar de santidade? Continua comigo. O que é santo? Uma definição simples, santo é separado. Separado. A gente precisa responder separado de e separado para. Quando Deus disse que você é santo, Ele disse que você está distinto, tem um propósito marcado, você foi separado para Ele. Quando Ele disse que você é santo, Ele disse que você é separado de algo. Você não faz o que todo mundo faz. Você não pensa como todo mundo pensa, porque separado de e separado para estão diretamente conectados. Vamos ao exemplo de um carro. Pensa que seu carro está com aquelas rodas brilhando, pretinho no pneu passado, a calota toda encerada, está lindo. A lataria está perfeita também, o som funcionando, tudo em alto design, tudo bem feito, aquele cheiro de couro novo, tudo acontecendo e o tapete está aspirado. O motor está lubrificado, óleo trocado, tudo muito funcionando mesmo. E os vidros insulfilmados, perfeito. E para não estragar nada disso, eles nunca saem da garagem. Compreendeu? É aquela frase do navio, navios atracados não naufragam, mas ninguém faz navio para que ele passe toda a sua existência em um porto. Há um destaque na história do cristianismo para o mundo greco-romano, por uma questão óbvia. No primeiro século, onde o cristianismo entende, se encontra com Cristo, e desses cristãos começam a se difundir, ele está acontecendo num mundo cujo pensamento foi fortemente construído pela Grécia e a expansão desse pensamento acompanhou a expansão do Império Romano, dali o mundo greco-romano. A ideia que os gregos fazem de corpo era uma ideia diferente. O corpo ali, se você vê as esculturas gregas, até que essa expressão, um deus grego, os corpos são muito bem trabalhados, há uma questão da simetria e a mutilação ela é totalmente rejeitada. Por isso um desafio que foi para os gregos entender, por exemplo, a realidade hebraica da circuncisão, não se mutila. Difícil para os gregos entenderem na sua concepção de corpo também como é que um Deus se torna machucado, morre e ressuscita. Essa relação que os gregos têm, tanto de dicotomia como a relação do espaço do corpo, vai chocar com a realidade que o cristianismo apresenta para o mundo. Ao mesmo tempo, essa ideia de que a moral, a expansão, a transposição para um momento superior, ele está no mundo separado, vai gerar também a relação que os gregos têm com seu próprio corpo no sentido sexual, dos prazeres. Vou explicar melhor. Se
existe uma diferença entre mente e corpo, entre alma e corpo, espaço dos deuses e espaço dos homens. Isso significa que a concepção de ideal moral, o que fazer, o que não fazer com o corpo, ele está fora das ruas, das vielas, dos cômodos e da vida como ela se vive aqui de fato. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Raciocine comigo, porque com a Bíblia aberta precisamos dar uma resposta para isso. Essa base de raciocínio não desapareceu, porque hoje as pessoas constroem a mesma forma de raciocínio separando mente e corpo. Por exemplo, se o corpo não determina um comportamento e não determina uma identidade, ela vai ser determinada por uma instância fora dele. E se pensa que a moral, que a construção de um comportamento e de valores, ela é mental e não física, separando mente e física, da mesma lógica que eu disse que se separa numa ideologia perversa ser humano de pessoa. Qual o resultado disso? Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque ele vai ser dado a ele um destino e a minha mente vai para outro. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, me relacionar com as pessoas, me relacionar comigo mesmo a partir de um valor que é meu. Essa separação, fato, o que a ciência diz, o que se pode comprovar, valor relativo a uma mente é mais antigo do que a gente parece e gera efeitos perversos e nefastos. Paulo, conversando com os conversos lá de Corinto, vai contra-atacar essa ideologia e vai fundamentar na mente deles o que eles devem fazer com o corpo. Na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 6, verso 12, ele vai começar dizendo assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Observe que Paulo funde, integra o mundo de Deus e o mundo dos homens. Ele disse assim: Deus age sobre o mundo físico como age sobre o mundo moral. Deus age sobre o mundo palpável como o mundo não palpável. Deus atua sobre bens tangíveis e bens intangíveis. Sim, o Deus que criou o alimento é o mesmo que criou o estômago. Não acha que um está sobre a sua jurisdição e outro não. Anote isso. É o conceito de santidade que está muito presente aqui. Se a gente pensar que a ideia de santo está separada do corpo e que o corpo não é santo, isso significa que se pode fazer o que quiser com ele. Quer ver um exemplo? A sua Bíblia, você considera ela Bíblia Sagrada, Bíblia Santa. Se ela é sagrada, tratamos ela como tratamos a propriedade de outra pessoa, porque ele foi separado. Eu não pego minha Bíblia, não trato minha Bíblia, não leio a Bíblia como leio qualquer outro livro. Aliás, eu tenho um respeito porque aprendi assim a tratar esse livro físico dessa forma. Porque eu não vou deixar ela jogada no banheiro de casa, porque eu trato ela como a propriedade de outra pessoa. Ele foi separado, distinto para um propósito. Você não entra numa igreja e chuta uma bola lá dentro, porque a sua própria ideia de santo dentro da igreja está relacionada à maneira como você lida com coisas que não te pertencem. É como se um amigo entrasse na sua casa e deixasse um bem de alto valor dentro da sua casa. Você guarda o bem, você cuida para que ele não estrague, porque cuidamos das coisas dos outros seguindo essa lógica. A lógica da santidade é: o seu corpo não é seu. O seu corpo pertence a Deus, e se ele pertence a Deus, a despeito de que você crê, de quanto tempo faz que você vai na igreja ou não vai, se você é dessa cultura ou não, tratamos o corpo a partir da santidade. Se o corpo não for santo, não existe nenhuma regra para lidar com ele. Podemos lidar com ele do jeito que a gente quiser. Agora, se o corpo for santo, eu tenho que tratar ele como trato a propriedade de uma outra pessoa. Agora, olha como ele vai continuar o texto. Ele vai dizer assim: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabe que um homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam, ele vai dizer agora, exemplificando, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo.
Se você entrar no NT Play, uma plataforma muito boa, onde todos os nossos conteúdos estão lá, ou se você não for inscrito ainda no Fé para Hoje, no canal do YouTube, se inscreva, coloque ali as suas notificações e procure esse conteúdo sobre vícios. Há uma realidade ali que é apresentada para você e que você deve desenvolver o seu raciocínio sobre isso. Pecados fora do corpo são atos e esses atos são condenáveis. Mas tem uma coisa que o próprio Paulo fala de pecados no corpo. Pecados no corpo geram vícios. Existe uma coisa entre você pegar um álcool e passar no seu carro. Outra coisa é você pegar um álcool e beber. Por quê? Porque essa relação de dano ao próprio corpo vai gerar uma reação do corpo e produzirá um vício. Uma coisa é virar a televisão para a janela, outra é virar a televisão para os seus olhos. Os pecados cometidos no corpo têm uma relação física, sinérgica e hormonal. É por isso que o pecado sexual também se desdobra numa realidade no mundo dos vícios sexuais. O pecado da pornografia, que é cometido com os olhos, com o corpo, gera vícios. O uso de drogas, o abuso de substâncias entorpecentes, o abuso de remédios, o abuso de trabalho, gera uma relação física. A libertação desses pecados não envolve apenas uma decisão, envolve uma libertação de um corpo físico. E ele vai dizer isso, fuja da imoralidade sexual. É um tipo de pecado que se comete com o corpo. E aí ele vai dizer, olha só, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual pega contra o seu próprio corpo. E aí ele vai terminar o argumento de maneira muito forte. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vós mesmos? O que ele está dizendo é que nesta lógica, o corpo santo, ele não é um corpo para um outro mundo, para uma outra dimensão, mas aquele que santifica, habita este corpo. Portanto, Deus escolheu morar nesse corpo que vai para a academia, esse corpo que vai para o trabalho, que constrói um muro, que enche uma laje, que conserta um carro, que dirige um carro, que projeta um carro. Esse corpo que passa mal, esse corpo que sofre com vírus, esse corpo que corre, esse corpo que quer ser bonito. E ele disse da lógica toda. E por favor, se você não prestou atenção em nada, preste atenção nisso. Porque o texto no versículo 20 diz assim, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Fora com a ideia de que os nossos pensamentos e a nossa espiritualidade pertencem a uma dimensão e o nosso corpo pertence a outro. Não, prestamos contas a Deus sobre esse corpo e Deus dá uma função para o nosso corpo, glorificar. Portanto, você está querendo se tornar uma pessoa mais bonita? Então a lógica divina é se tornar mais bonito, é se tornar mais parecido com Jesus. Você quer tornar o seu corpo mais forte? Tornar o corpo mais forte é fazer com que o corpo demonstre cada vez mais a Jesus. A ideia de beleza na Bíblia é uma beleza que abençoa. Sim, nós nos tornamos mais bonitos para que a outra pessoa se sinta melhor e a vida dela se reproduza, se dinamize, se multiplique por esta beleza. A palavra hebraica usada para bonito, tanto falando de Moisés como de José, como escrita lá no Gênesis, é a palavra bom. Viu Deus que era bom, viu Deus que era bonito. Que seja essa a sua lógica, que Deus olhe para você, com a maneira que você se veste, como você malha, como você come, como você pensa a sua própria beleza. E que Deus olhe para você e veja que era bom. E a pergunta tem que ser respondida. Bom para quê? E a resposta é: bom para a glória dele.